Todos os problemas do ser humano, doutor Maurício, aqui da Clínica Mase, telefone 64-99625-9552 para consultas e agendamentos, e junto com a nossa secretária, esse telefone é o meu particular. Todos os nossos problemas, eles se encontram nos relacionamentos. Já falamos sobre isso em falas anteriores. O relacionamento é a causa dos maiores problemas que existem. Sabia dessa? Primeiro, existem 3 aspectos de relacionamento. O relacionamento é interpessoal, eu comigo mesmo, interpessoal, eu com o outro, e intergrupal, sou eu e o grupo. E o que mais nos preocupa nos relacionamentos é porque para cada tipo de relacionamento o ser humano tem uma máscara. Porque se não fosse assim, ele não teria condição de viver. Essa máscara é doentia? Não. Não é uma máscara de falsidade, é uma máscara de representação. Porque no momento em que você está em determinada situação, exercendo tal função, você tem que estar mascarado, caracterizado por aquela função que você está realizando para você não adoecer. Quer ver? Se você tem um problema no trabalho, você está ali mascarado como funcionário, tá? Então você tem que resolver esse problema lá. No momento em que você sai do trabalho, essa máscara eu chamo de função representativa, não é máscara de falsidade. Por favor, quer ver como não existe máscara de falsidade? Por exemplo, quando uma pessoa está representando num teatro, ele está sendo falso ou verdadeiro? Ele está sendo verdadeiramente falso. O que é verdadeiramente falso? É porque naquela falsidade que ele está fazendo não existe o quê? Distúrbio. Ele está representando como artista. Então aquela falsidade dele se torna verdadeira. Mas deixamos isso para lá. Automaticamente, então, os relacionamentos nos adoecem. E não podemos viver sem relacionarmos, por favor. É impossível. O Aristóteles já diz que o ser homem é um ser essencialmente social, essencialmente político. Então, é impossível nós vivermos sem nós procedermos os relacionamentos. Agora, o primeiro relacionamento que nós falamos que existe é o intrapessoal. É eu comigo mesmo. É aí que está o fator. Meus queridos e minhas queridas, é necessário você se conhecer. Quando eu digo se conhecer, não é por meio de técnicas que se inventam por aí. Se conhecer é uma introspectividade interiorizada, reescrevendo a sua história, principalmente no conteúdo do seu inconsciente, que determina quem você é na sua consciência. A proporção que você conhece aquilo que está conscientemente no seu inconsciente, que é inconsciente a sua consciência, parece um paradoxo, mas não é, você começa a ter um bom relacionamento. E relacionar consigo mesmo é a base de todos os relacionamentos. É complicado relacionar com você mesmo, muito complicado. Porque, primeiramente, você vai lutar com alguma coisa que colocar em você, que você não nasceu como você é hoje. Quer ver? Você traz dentro de si as suas histórias psíquicas intrauterinas, que são exatamente a condição de comportamento dos pais, que influencia você profundamente depois como ser adulto, porque tudo que acontece no ambiente parental a criança absorve, sempre falamos sobre isso. Então a primeira coisa, o relacionamento interpessoal é você ter essa consciência que você traz um conteúdo psíquico inconsciente que influencia nas suas decisões. Inclusive eu afirmei num texto que eu escrevi, não ter consciência do inconsciente é deixar que um ser estranho que habita em você dirigir sua vida. Pode até copiar isso aí, viu? Eu não registrei direitos autorais. Então, você não ter a consciência do seu inconsciente é deixar o estranho que há em você conduzir sua vida. Então, a primeira coisa, o intrapessoal, é necessário você se conhecer. E como que você vai se conhecer?
Por meio de análise clínica, retrospectiva, introspectiva. Quer ver? A partir do momento que você perceber que tem algo errado com outra pessoa referente a você, o problema não está no outro, o problema está em você. Procure ajuda. A partir do momento que qualquer relacionamento começa a adoecer você, o problema não está no outro, que pode ser a doença, mas você necessita não ser adoecido por ele. Então é necessário você procurar ajuda clínica. A partir do momento que você percebe nos seus relacionamentos em que você depende do outro para ser feliz, você necessita de ajuda. A partir do momento em que você, nos seus relacionamentos, permitiu que o outro venha invadir sua privacidade e já não existe mais o individual necessário para preservar a saúde mental, mas existe polícia e bandido, bandido e polícia se vigiando, procure ajuda. Ajudar a si mesmo, relacionar com você mesmo, é a base fundamental para você ser saudável nos seus relacionamentos. Quando você se resolve, você não vai ser uma pessoa perfeita, porque o ser humano é tão legal, quando não tem problema ele cria. Esse ser humano é maravilhoso. Olha aqui, mas o que vai acontecer? Quando você for uma pessoa mais resolvida, você só vai atrair pessoas menos tranqueiras. Porque quando você não é resolvido em si, no seu relacionamento interpessoal, você só vai atrair pessoas com os problemas maiores do que o seu. Mas por que nós buscamos isso? Porque nós queremos jogar no outro aquilo que nós temos medo de enfrentar em nós mesmos. Muitas pessoas não gostam de fazer análise, sabe por quê? Porque eles vão ter a consciência de que necessitam enfrentar os monstros devoradores que existem neles mesmos. Eles vão ter a consciência de que o problema que vê nos outros, o problema que estão nas circunstâncias, que ele joga nas circunstâncias, a causa maior é esse. A causa maior é eles mesmos, são eles. Tá? Então, por isso, o relacionamento interpessoal é o mais complicado. Relacionamento interpessoal significa estudar cada fase da sua vida, como foi sua infância. Primeira infância, segunda infância, terceira infância, como foi sua relação com sua mãe, relação com seu pai. Olha que coisa maravilhosa, a construção do seu conteúdo psíquico que vai influenciar determinantemente no seu comportamento. Como é que você absorveu os sentimentos? Olha que os sentimentos, você não nasce com sentimentos. A criança nasce com pulsões para a vida. Por exemplo, a criança quando chora, ela não tem sentimento de choro. Ela chora porque, programada pela linguagem biológica do choro, preservar a vida, ela chora por meio da fome. Mas ela não tem sentimentos. Esses sentimentos que o ser humano absorve, eles são construídos na própria construção psicológica do desenvolvimento do ser humano. É por isso que é necessário você conhecer a você mesmo. E para conhecer a si mesmo é necessário que investimento. Esse investimento não é investimento de dinheiro somente. Investir significa vestir-se por dentro. Vestir-se por dentro. É você vestir-se por dentro e falar, espera aí, alguma coisa está errada em mim. Eu não posso dizer fulano, beltrano, ciclano, nada das... Não. Quando você vê que alguma coisa na sua existência não funciona referente à vida, independente do que os outros representam para você, é necessário que você reconstrua seu relacionamento intrapessoal. Intrapessoal. Estamos falando sobre os relacionamentos, mas nós vamos falar sobre intrapessoal, que é muito mais para o intrapessoal. Conhecer a si mesmo. Enfrente os fantasmas da sua mente. Às vezes aqui, quando nós atendemos nossos pacientes aqui no consultório, quando eles começam a ter consciência que o problema que está no outro, na verdade não existe, que o problema está nele, em enfrentar este problema, e quando ele amadurece, enfrentar o problema do outro já não o atinge mais, e o outro que tem problema procura ajuda, e ele é uma pessoa resolvida. Conhecer a si mesmo por meio da introspecção e desenvolver relacionamento interpessoal saudável é ter condição de conviver com a pior pessoa do mundo sem piorar você. Quando o outro... Gente, é bom que nós entendamos isso. Você convive com a pessoa tem problema, mas você tem problema. Os problemas se encontram e se destroem. Mas a partir do momento que você não jogar seus problemas no outro e vice-versa, e você procurar ajuda,
você vai perceber que o problema do outro não te atinge, você está sendo resolvida ou resolvido. E a partir do momento que você é resolvido e resolvido, e o outro percebe que as doenças, os desequilíbrios dele não te atingem, porque ele faz de você um bode expiatório, ele vai procurar ajuda. Você não mudou o outro, você mudou-se a si mesmo. E quando você começa a ter um relacionamento intrapessoal legal, as coisas funcionam. Você já não vai perder o controle em situação nenhuma, porque você vai perceber que todas as coisas que acontecem são as coisas que eu tenho de interferir, interpretar de forma positiva. Porque todas as coisas que acontecem, até de forma negativa ou positiva, elas são neutras. Sou eu que interpreto aquilo que acontece em minha vida. Eu espero que você procure cada dia se conhecer. Qualquer coisa, nos acompanhe nas redes sociais. Um forte abraço.